Vai lembrar de uma novela que chamava O Rei do Gado. Os Mezenga e os Berdinazzi. Minha família é italiana, então minha família assistia aquilo ali como se fosse um cinema. Juntava todo mundo para assistir, para ver a briga dos italianos. E aí a gente ficava admirado de ver tal, mas aí eu entendia que tinha um marco lá. Qual que era? A cerca que protegia o lago. E eles estavam brigando pelo rio ali, pela água. E aí a gente vê nos salmistas, o Provérbios de Salomão falando, não retire os marcos que foram colocados. O marco estabelece uma posição. O marco estabelece uma diretriz, estabelece uma propriedade. Sabe, nós somos propriedade exclusiva de Deus. O diabo não tem poder de tirar esse marco sobre você. É como se colocasse uma estaca assim diante de você e Deus falasse, diabo, daqui para lá você não passa, porque daqui para cá é meu. Sabe, nós temos esses marcos e a gente tem que entender. Então eu não vim tirar marco de ninguém. Né? Muito pelo contrário, eu tenho crescido demais aqui. Né? Eu falei, Lígia, ontem eu estava lá olhando umas coisas na cozinha, lavando a varanda. E aí eu falei, Lígia, quantos anos faz que nós estamos no Rema? Acho que é esse mês, né? Aí eu falei, 3 anos? Ela, não, 2. Falei, 2? Parece que é 3 ou 12 ou 20. A sensação que é que eu vivi aqui muito tempo. Não, não. Então, esse mês a gente está fazendo aniversário de Verbo da Vida. Se você quiser me pagar um churrasco hoje, fica à vontade, viu? Se você falar, não posso, não pode fazer o Pix, também dá tudo certo. Então, hoje a gente está fazendo aniversário. E é tanta coisa, meu irmão. Foi tanta coisa nesses 2 anos. Rema, escola de ministra, que é a correria. E a Ju, bora, não larga não. Bora, não larga não. E graças a Deus nós chegamos até aqui. Então, eu não queria tirar o marco. Eu queria, inclusive, já trazer aqui uma imagem, se chegou aí. Dá uma olhada nesse livro aí, tá vendo? Essa coletânea do Bud Wright, chama O Legado. O Legado. É uma coletânea de 8 livros. Estava lá no final, mas Deus orientou para falar sobre esses livros agora. Olha que interessante. O Legado. O primeiro livro, você consegue ver ali? Não consegue ver? Hã? O nome dele? Cadê? Onde é que eu anotei? Ó, Você Nunca Estará Só. É o primeiro livro dele. É um legado que o Bud deixou para nós. Você nunca estará só. Você jamais vai se sentir sozinho. Sabe, a Bíblia fala assim, ainda que sua mãe te abandone e teu pai não quer saber de você, eu jamais te abandonei. Então, sozinho a gente não pode ter esse sentimento. Essa solidão, isso não é de Deus. E se alguém se sente só hoje, vai ser curado disso. O 2 aqui, não fale negativo. Eu fiquei sabendo algumas coisas interessantes, que os mais antigos, o Diel está aqui, não vai deixar eu mentir, ou ele viveu lá, ou ele ouviu falar disso. Que o apóstolo Bud vigiava muitas palavras. Aquilo que era dito, que saía da boca, ele falava, gente, o que sai da boca é muito poderoso. Então, às vezes, eles estavam numa conferência, e como ele era americano, né, então ele entendia tudo na linguagem americana, então ele traduzia aquilo. E aí ele escutava alguém falar assim, ai, essa conferência passou logo, mas eu estou morto de fome. Você já ouviu falar essa história dele, não? Aí ele reprimia as pessoas, fala assim, irmão, acho que era mais ou menos assim que ele falava, né? Não falar essas coisas, irmão. Você não morrer, irmão, a palavra tem poder, você morrer agora se você falar isso, irmão. E ele falava isso. A palavra tem poder. Então a gente não pode falar negativo, a gente tem que falar positivo, avançar, querido. Então, Lígia, quando você falar assim, eu estou morta de fome, porque a Lígia gosta de papazinho, né? Cuidado, o Bud já tinha falado. O terceiro livro ali fala assim, ó, ha, ha, ha. Na hora que eu li, eu custei, na hora que eu li, eu falei, uai, é uma risada. Ha, 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 uma vida de alegria. Você pode falar isso, ha, 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 uma vida de alegria. Inclusive a conferência agora do dia 21, o Mark Hanks vai pregar sobre o quê? A alegria. Um dia eu fui pregar numa igreja, e aí eu ia pregar sobre justiça de Deus, um amigo meu da Batista. Quando eu cheguei lá, eu senti ele triste. E aí Deus falou, prega sobre alegria. Na hora. Aí eu já fui lá no Provérbios, né? Capítulo 15, verso 31, que fala assim, a alegria do Senhor é formoseia o rosto. As mulheres acham isso lindo, porque agora não precisa nem de usar botox mais. É só ficar rindo, meu irmão, e você engana o cérebro, sabia? Eu fui estudar cientificamente isso, você engana seu cérebro. É como se vocês falassem assim, tá tudo certo. Então, Bud ensina isso no livro dele. Ha, 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 uma vida de alegria. Aí ele tem um livro que chama Oh Happy Day, tem até a música, né? Dá até para nós fazer um louvor só disso, amém ou não? Tem um quinto que fala assim, receba a sua cura.
Esse aí o Clécio falou que ele tem a coletânea, né? E esse é muito bom, já me recomendou. Então eu vou começar a minha leitura por esse. O 6, o melhor desta terra. Rapaz, quem já leu esse aí? O melhor dessa terra? Deve ser poderoso. Não li ainda não, eu vi só a sinopse. Rapaz, o melhor da terra está disponível para a gente, sim ou não? O segundo, o sexto, né, o sétimo, oração eficaz. E quem faz o rema aí? Deixa eu ver. A gente tem uma disciplina no rema, ou quem já formou no rema? Que chama o quê? Oração que prevalece, não é? Então, essa, com certeza, essa ministração foi tirada desse livro, a síntese, oração eficaz. E o 8, que eu acho interessante, e o Clécio confirmou na oração comigo ali, somos ungidos. Eu já preguei sobre unção, inclusive na minha aula do rema, a gente prega no final, na formatura, não é? Eu preguei sobre a unção. Eu acreditava que a unção estava no óleo. Então eu ia atrás do homem do óleo. O cara que tem o óleo, irmão, ora para mim, pai. Em nome de Jesus. Né? Deixa Deus te usar. E aí depois a gente vai entender no rema que o óleo somos nós. O óleo foi usado para separar pessoas. Mas a unção está sobre nós. E dentro de nós. E naquele dia o Rafael, o pastor Rafael, dava um... Rapaz, foi um manto aquele culto. Quem estava aí na aula do rema? Não foi poderoso? E aí eu peguei, rapaz, eu vou pregar sobre unção, porque aquela aula foi a que me despertou. Mas eu queria falar algo com vocês, então eu não vou sair nada dessa doutrina, querido, porque eu creio demais, não creio se eu não estava aqui, mas eu queria fazer uma pergunta. Quem está vindo atrás de você? Você pode perguntar. Atrás do Bud veio, né? Atrás do Kenneth, em 1977, quando ele fundou o ministro, né? A escola Rema, depois virou igreja, né? E aí ele deu cobertura para vários pastores, o Bud veio para o Brasil, aí ele fez conexões com o apóstolo Guto fez conexão com o João Roberto, e aí a igreja foi avançando, chegou no Galdar aqui, lá no apartamento do Galdar, junto com o Clécio. É, querido, levanta a mão, pastor Clécio. Começou lá, meu irmão, essa igreja começou lá, no apartamento dos meninos lá. E aí eu fiquei sabendo que até a Celinha era daquela época. Cadê a Celinha? Tá aí? Não era, Celinha? Ah, mas você é nova, você não é daquela época, não é possível, hein? Hã? Não, você tem cara de menina. Eu acho que você era aluna do DI. Eu acho que você ficava na salinha do DI e alguém dava aula para você. Claudinete, alguém ali, não? O Clécio? Porque eu fiquei sabendo que a Claudinete também é daquela época. Não era, não? Então a pergunta é, quem está vindo atrás de você? Sabe, esse fim de semana eu tive com o Regis Danese, e ele lançou lá na igreja, no evento, cantou parabéns para a Nicole, a gente celebrou o aniversário da Nicole, e ele cantou uma música falando que o Senhor é bom. É uma música que foi inspirada depois do acidente dele. Quem lembra do acidente, quando ele teve que abrir tudo, fez a cirurgia 2 vezes? E a gente lá conversando, aí eu lembrei de uma coisa, ele tinha um telefone Easy. O Easy era um telefone antigo que gravava. Foi o primeiro telefone que gravava áudio. Hoje a gente tem tudo no celular, né? E aí a gente estava conversando, às vezes num churrasco, em algum lugar, e ele... O Senhor é bom, que a tua misericórdia dura para sempre. Aí, opa, peraí, deixa eu gravar isso aqui. Aí ele gravava aquela frase, a gente continuava o churrasco e depois ele fazia a música. Então era assim, ele tinha inspirações, às vezes, numa frase que alguém falava, às vezes ele via uma árvore, ele tinha inspiração na árvore. E a palavra que inspirou hoje, para a gente falar sobre isso, querido, o que me inspirou a trazer a mensagem sobre hoje, fica tranquilo, que né, nós estamos vivos, mas foi justamente um cortejo fúnebre. Queria que você imaginasse um cortejo fúnebre como eu vi a cena. Vocês já viram que o carro que leva o caixão tem deles de todo modelo. Tem Paraty, Saveiro e tem aqueles mais caros. Sim ou não? E tinha um carro muito caro. Com certeza aquele era um plano funerário dos mais top da galáxia. O Platinum, Gold, Black, Plus, qualquer coisa ali. Não sei como é que esses planos chamam não. E atrás uma fila de carro. Sabe quantos carros tinha? 2. E a pergunta no meu coração é, o que essa pessoa deixou no coração das outras pessoas? E eu fiquei o dia inteiro pensando aquilo. O que será que aquele homem fez ou ele não fez? Porque a Bíblia diz que a omissão também é pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E eu fiquei com aquilo, falei, Deus. E aí o Espírito Santo falou para mim assim, tá, imagina que esse cortejo fosse o seu. Quem está vindo atrás de você? Só que eu não queria trazer um pano de fundo, não para o velório, mas da vida, porque nós estamos vivos, sim ou não? Então, por mais que você se imagine um cortejo seu, e os carros vindo atrás para lá sepultar o seu corpo, e você já está na glória, falando, meu Deus, né?
Mas para pensar, quem está vindo atrás de você em vida? E por que eu trouxe essa coletânea do Bud Ride? Porque o nome dela é legado. Tem pessoas correndo atrás de deixar herança. E tem pessoas preocupadas com legado. O ideal é deixar os dois, mas sabendo que a herança vai ficar. Então eu queria que a gente abrisse essa ministração de hoje lendo, né? Primeiramente eu quero agradecer também ao pastor Tiago. Eu separei um versículo para falar para ele se ele estivesse aqui, né? Lá em 1 Timóteo 5, no capítulo 1, fala assim, ó: não repreenda um homem mais velho, mas o aconselhe como se fosse seu pai. E o pastor Tiago tem feito isso. Não repreenda um homem mais velho, mas aconselhe como se ele fosse o seu pai. Aí esse dia eu cheguei, eu estava arrumando a salinha do crescimento, aí eu agachado, pegando as bebidas para pôr na geladeira e tal. Eu levantei. Dá um abraço aqui, dá um abraço. Vem cá, dá um abraço. Aí eu falei, uai, né? Cuidando, querido. Eu achei tão interessante, falei, que legal. Então, sou muito grato ao pastor Tiago pelas oportunidades de, em tão pouco tempo, a gente já fluir em tanta coisa, né? Eu fui fazer uma lista, eu estava em 4 departamentos. Eu falei, meu Deus, quem está servindo pelo menos em 2 aí, está errado, meu irmão. 2 departamentos, tá bom? Já tem até curso sobre isso aí, fala na igreja. Amém? Você não foi chamado para sentar no banco e ficar esquentando a almofada, não, meu irmão. Amém? Então, sou muito grato ao pastor Tiago, a Paula, aos meninos que me envolveram no Rema, né? Tanto o Michel, a Denise e a Ju, são peças fundamentais. O Intley, mas o Elvis, que me convidava para fazer o Rema já quando eu estava lá em outra igreja. Então, eu fiquei muito feliz, querido, com o Rema. Depois, logo em seguida, a escola de ministro, aquela correria. E o curso ainda de sargento. Pensa na vida corrida. Então, Deus deu graça. Projeta para nós Mateus 16, no verso 27. Então, sou muito grato mesmo. Quero manifestar essa gratidão, porque sem eles, o Clécio, um dia eu abracei o Clécio e falei, nossa, Clécio, obrigado pela confiança. Porque a gente subir aqui na plataforma para trazer uma palavra é uma responsabilidade muito grande. Quem faz isso aqui sabe que é. Dá frio na barriga, dá umas tremedeiras. Por mais que a gente já tenha experiência, é impossível você subir aqui e não sentir um calafriozinho na barriga. Amém? Está projetado aí? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai como seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Nós cantamos Maranata, hora vem. Olha, confirmando já aqui o seu repertório. Amém? No verso 27, no 28. Em verdade vos digo, eu quero ser desses, que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte. Rapaz, eu acho que você não tomou posse dessa palavra, não. Porque eu vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que venha ver o Filho do Homem no seu reino. Amém, querido? Apóstolo Paulo, ele morreu crendo que ele não morreria. Sabe? Ele morreu crendo que não morreria. E Mateus, né, escreveu isso, Jesus, né, a fala de Jesus. Aqui no nosso meio, muitos não vão experimentar a morte. Por quê? Ele estava prometendo que ele vai voltar. E eu vou voltar antes que você morra. E vou te recolher vivo, meu irmão. E você vai ser arrebatado. Só que lá em Tessalonicenses fala que aqueles que morreram em Cristo vão ser arrebatados primeiro. É um texto muito comum que a gente prega até em velório. É que talvez é o que eu vou estar pregando daqui a pouco, porque nós perdemos um idoso nosso, faleceu nessa noite para cá. A família interna, geralmente, para ter um paliativo melhor. Então, eles tiram do hospital e deixam na clínica para poder ter um final de vida mais digno. E a gente trabalha com isso, você acredita? E a gente, quando trabalha com paliativo, eu aprendo 2 coisas ali. Pessoas deixando herança e pessoas deixando legado. E eu te pergunto nessa manhã, você está deixando o quê? Se você não estiver conseguindo deixar herança, tudo bem, porque a habilidade de ficar rico Deus nos deu. Está lá na palavra, lá em Crônicas. Ele nos dá poder de enriquecer. Talvez você não acessou isso ainda, mas Deus pode permitir você acessar e deixar uma herança gigantesca aí para a sua turma aí. Amém? Você crê nisso? Porque o poder de adquirir riqueza vem de Deus. Então eu creio nisso, meu irmão. Eu não quero morrer pobre ao ponto do povo querer fazer vaquinha para pagar velório meu, não. Misericórdia. Amém? Né? Não meu, mas do corpo lá que vai ficar aí. E eu falei para a Lígia, quando eu morrer eu quero um altar, um louvor animado, um Fernandinho tocando, uma guitarra solando. Eu quero que ela honre assim. Eu já fui em velório assim, porque o meu não pode ser?
Então, eu não quero aquele, né? Não. Amém, queridos? Agora, se Jesus voltar antes e a gente não experimentar a morte, é melhor ainda, sim ou não? Eclesiastes 7:2 fala assim, que há mais proveito numa casa em luto do que numa casa em festa. Não quer dizer que nós temos que viver da morte. Está falando que o luto traz um proveito para a gente refletir. Essa palavra luto, do grego, significa aven. O que significa? Lugar que nos confronta à realidade. Aí fica sabendo que aqui não é o sargento que está entrando em ação para te apertar não, querido, amém? É o Espírito Santo, com certeza, espremendo você para te perguntar o que está vindo atrás de você. Que legado você está deixando? Para pensar nisso. Então, essa reflexão que a gente tem que ter é isso. Né? A forma como uma pessoa está sendo levada ao seu sepultamento mostra como ela viveu. Você concorda comigo? A forma como um corpo de alguém está sendo levado ao sepultamento mostra a forma como ela viveu. Você talvez, os homens vai gostar mais, não sei se as mulheres assistiram, chama o filme Gladiador. Né? E aquele filme tinha uma frase muito famosa: aquilo que fazemos em vida ecoa na eternidade. Eu acho que aquele autor daquele filme deve ter feito rema lá, eu acho. Aquilo que fazemos em vida, querido, ecoa na eternidade. Nós estamos plantando, é uma lei da semeadura. Essa frase ela é muito mais só do que um jargãozinho de um filme. Ela é muito importante. Por que ela nos traz a reflexão? Primeiro, da lei da semeadura. Gálatas 6:7, tudo que o homem plantar vai colher. Amém ou não? Então, o que fazemos em vida vai ecoar na eternidade. Traz uma sensação também de eco nas palavras. Olha só o que está escrito em Mateus 12, no verso 36. Digo-vos que de toda palavra ociosa que os homens disserem, né, qualquer palavra ociosa, hão de dar conta no dia do juízo. Qual é a diferença de uma palavra ociosa e uma palavra normal? Palavra vazia, palavra vã. Jesus está falando para os seus discípulos, toda palavra que você disser em vão, você vai dar conta disso, meu irmão, porque a nossa língua ela é como um leme de um navio. Ela é desse tamanhozinho comparado ao barco, né? Mas é ela que dá o norte da nossa vida. Ela tem poder de dar vida ou dar morte. Nós temos um poder, meu irmão, de manifestar. Por isso que a Bíblia fala lá em João, né? Acho que Marcos 11:23, sobre a fé. Aquele que disser a este monte. Tem que usar a língua, meu irmão. Então a pergunta é, como você está usando a língua para deixar o seu legado? Olha só, os tesouros do coração. Lá em Mateus 6 fala assim, não ajunteis tesouro na terra, mas ajuntais no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói. Então, você vê que tem uma preocupação literal e espiritual, né, tanto de Jesus quanto dos profetas, a gente fazer o quê? Juntar um tesouro no? Então, talvez você ainda não está juntando seus tesouros na terra, fique em paz. Mas a preocupação é, você está juntando algo no céu? Tem pessoas vindo atrás de você, atrás do seu legado? Quando a gente vai em Hebreus 11, o Hebreus 11, ele tem um título. Todo mundo conhece. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Está lá em Hebreus 11:6 e tal. Só que o título do Hebreus 11 chama Galeria da Fé. Fala assim, Galeria da Fé. Quem já foi em museu? Aí tem a galeria dos artistas. Então ali está só as obras daqueles homens, né? Do Picasso, só as obras do Michelangelo, só, né? Assim, lá em São Paulo eu já fui no MASP. Então quando a gente olha alguns museus, o que acontece? Ali está aquela galeria daquele artista. Quando a gente vai na Bíblia e olha a galeria da fé, estão as pessoas que fizeram algo pela fé. Só vou mencionar alguns nomes, olha que interessante. Abel, amém? Porque ele ofereceu uma oferta bem melhor do que a de Caim. Enoque foi arrebatado. Noé acreditou naquele processo que Deus voltaria, né? E aí ele entendeu que precisaria fazer uma arca para salvar a sua família e recomeçar. Aí eu te pergunto, se fosse para recomeçar com a sua família, Deus recomeçou o mundo com uma família, Noé. E se fosse para recomeçar com a sua, qual princípio você vai recomeçar essa humanidade? Já parou para pensar nisso? Se só escolheu a sua família para viver, qual o princípio que você vai levar para a eternidade? Então Noé entrou na galeria da fé. Abraão, Moisés, porque creu, Isaac, sim ou não? Jacó, e por que não está Esaú? Por que está Jacó? Porque o primogênito era Esaú, não era Jacó. Porque ele vendeu o direito de ser o filho primogênito. Tem muita gente, além de vendendo o direito de ser primogênito, vendendo o direito de ser filho de Deus.
Então aqui apareceu quem? Jacó, não apareceu Esaú, justamente por isso, porque ele entendeu. Lá na frente ele foi chamado de Israel. E através dele nasceu as 12 tribos. Então ele também foi colocado na galeria da fé. José, do Egito, e aí eu quero fazer um adendo. Projeta para mim, querido. Hebreus 11, 22. Olha que interessante. E o porquê que eu trouxe esse pano de fundo de um sepultamento. Pela fé, ele está na galeria da fé. Rapaz, eu queria um tecladinho aqui. Cadê o Sérgio? Está meio silencioso, né? Senão os irmãos vão cochilar aí. Sérgio, ajuda nós. Pela fé, José, olha só, próximo do seu fim, ele fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. O que ele está querendo dizer? Quando vocês forem para a terra prometida, levem os meus ossos e deixa lá em Canaã. Ele está falando isso porque, olha a preocupação dele antes de morrer, com os ossos dele, meu irmão. Por quê? Porque lá na frente ele sabia que quando fosse abrir as sepulturas do Egito, ele talvez ia ser visto como o quê? Como um faraó, um Tutancamon terceiro ou quarto, seja lá o que for. Talvez ele estaria preocupado já com o que iam pensar sobre ele, sobre o legado que ele deixou. Ele não queria ser visto como um cara administrador do Egito, ele não queria ser visto como um dos importantes de Faraó. Talvez eu embalsamar ele, enfiar aqueles negócios que eles colocavam no cara lá, e fazia aquela sepultura maravilhosa, e quando achasse o corpo dele, iam olhar e falar assim, nossa, olha só, mais um faraó. Não, ele estava preocupado, meu irmão. Preocupado em quê? E que até os ossos deles acessassem a terra prometida. Nós estamos numa coletânea essa semana sobre a pregação de escatologia. Quem está vindo nas quintas? Se você não está vindo, você está perdendo, meu irmão. Está poderoso. O pastor Tiago está fluindo na escatologia, que está top demais. E aí, quando eu comecei a ministrar sobre isso, não adianta nada eu saber como é que vai ser o final do mundo, do reino, se eu não tiver algo para levar para lá. Se eu não tiver uma coroa cheia de pedra, de galardão para levar, não vai adiantar nada. O pastor Tiago deve chegar nisso, ou já chegou, que é vergonhoso chegar lá, ver todo mundo, os 24 anciãos mostrando suas coroas, o povo que foi também mostrando as coroas, e a gente escondendo a nossa porque está vazia. Não ganhei ninguém para Jesus, não fiz nada na vida. O pastor Tiago vai pregar sobre isso, chamando isso de dano eterno. Está no texto, querido. Eu não vou entrar, vou deixar por conta dele, amém? Então, na galeria da fé, a gente vai ver nomes como Gideão, como Baraque, Sansão, Jefité. Você sabe quem foi Jefité, meu irmão? Jefité, ele era filho de uma prostituta. E ele se tornou um dos 17 juízes de Israel. O que isso nos mostra? Quem já leu Jefité? Eu já preguei sobre isso numa casa de recuperação. Fardado, de polícia, você acredita? A princípio eu cheguei lá fardado, os caras tudo de cara feio assim, braço cruzado. Aí eu preguei Jefité. E eu terminei falando o quê? Não importa o passado seu, meu irmão. Não importa a origem, quem era sua mãe, quem era seu pai, o que você fez na vida. Importa onde você vai chegar. Jefité era filho de uma prostituta e virou um dos juízes de Israel, meu irmão. Terminei, sabe que jeito? Tudo merejado de choro, de lágrima, de catarro escorrendo. E aqueles homens entregando a vida para Jesus. Eu só não joguei a farda fora porque o sabão lavou. Então, meu irmão, Jefité está lançado na galeria da fé. Olha só a história do homem, meu irmão. Depois você estuda lá Davi, Samuel e os profetas. Todos esses estão mencionados na galeria da fé. Você não vai ver lá assim, e pela fé, Salomão deixou. Você não vai ver isso lá. Pela fé, Salomão deixou 20 e tantos mil quilos de ouro. Você sabe quantas toneladas Salomão exportava? Ele importava, na verdade, para o reino dele? 23, 666, é até estranho o número, mas é isso mesmo, é 666 ciclos de ouro. Quando você soma lá, dá 23 toneladas. Salomão, ele importava lá de Tarsis os navios, ele tinha navio só para buscar ouro. Ele tinha uma frota de navio para buscar o ouro. Ele importava, querido, 23 toneladas de ouro por ano. Falam, uau, cadê esse ouro? Você pode acessar ele, amém? Deve estar esparramado no mundo. Deus vai deixar você achar pelo menos a sua parte aí, sim ou não? Oxe, meu irmão, toma posse, eu quero achar minha parte. Esse ouro aí, ele trazia, meu irmão, então ele era rico, milionário. Ele tinha um jardim, e ele mandou, depois virou museu. Ele tinha um jardim com 300 escudos cravados, assim, ó, escudos, aqueles escudos de guerreiro. 300 escudos no salão dele de ouro maciço.
Ele tinha muito dinheiro, meu irmão, camelo, mas tudo você pensar. A Bíblia fala, os historiadores falam, e nós vamos passar, Jesus vai voltar e ninguém vai mudar, porque a Bíblia não vai mudar, que ele era o homem mais rico. Mas ele não entrou na galeria da fé. Entrou Jefité, um filho de uma prostituta, mas não entrou Salomão. Por quê? Por causa do legado. Para carregar um legado, você tem que carregar, meu irmão, a palavra da fé. Para você transferir legado, o salmista no Salmo 90 fala que nós temos a responsabilidade de transferir a fé para as próximas gerações. Você sabe como que eu vejo isso? Os nossos filhos, queridos, sendo usados em grandes seminários e as coisas acontecendo. Os nossos filhos sendo professores dos nossos futuros netos. A minha filha dando aula no Rema para o seu neto. É assim que a gente tem que imaginar, querida, a nossa geração futura. A Nicole foi comemorar aniversário em um dela, parecia festa árabe. Eu tenho um amigo árabe, né? Eles fazem festa de 5 dias de aniversário. E aí a Nicole teve viagem para Itumbiara, aí a Brenda Danese cantou para ela, aí chegou aqui, teve a festinha na salinha aqui no DI da turma dela. Foi, não foi, Celinha? Legal aquele dia? Aí ela, papai, sexta-feira eu quero ir para o Mundo Jump. O que é isso? Pular. Tem um vídeo lá que a Ana Paula produziu lá, que até eu pulei. Você viu lá a piruleta que eu dei? Deu uma piruleta para frente assim e tal. É. Meu irmão, eu tenho parafuso no joelho, não é mola não, viu? É porque a gente treina. Eu dei piruleta, brinquei, diverti. E aí, na hora que a gente foi lá em cima comer o bolo, olha só. Na hora que foi lá em cima comer o bolo, os pais das crianças estavam lá. Aí eu dei uma palavra para eles. No final a gente foi ter um momento de comunhão. Aí uma pessoa falou para mim assim, sabe o que a sua filha faz com o meu? O quê? Ela ora com ele na hora do recreio. Uma mulher chegou na Lídia e falou assim, a minha menina, ela se sente rejeitada na escola, porque as menininhas fazem a panelinha, desce a escadaria, lá no Colégio Tiradentes Militar, ela desce a escadaria e vai lanchar. A Nicole não, ela vai e lancha com ela. Ela comprou a rejeição, ao ponto das coleguinhas falar, você vai ficar com essa daí? A Nicole, vou, porque eu fui chamado para poder reconciliar. Você acredita, a Nicole flui na unção evangelística? Meu irmão, e aí o povo falando, e aí tinha um menino lá que é autista. Participa da aula, filho de um amigo meu. Depois eu vou mandar um link, Wendy, precisa assistir. A Nicole, enquanto ela não vê esse menino descendo para o intervalo, ela não desce. É isso que nós temos que ver, querida. A nossa geração preocupada em transmitir fé para alguém. Sabe, nós temos que transmitir fé. Ontem à noite, um amigo chegou lá em casa para a gente comer um churrasco. Eu falei, rapaz, não vai dar, estou meditando a palavra, estou tirando um tempo de oração. Ele foi lá buscar a filha dele, foi embora. E eu fui estudar. E as meninas ficam na sala vendo TV. Quando elas foram dormir, ela, papai, o que você está fazendo? O papai vai pregar sobre herança e legado. E perguntei, Nicole, você sabe o que é herança? Ela falou, sei, papai. É o patrimônio que alguém deixa para alguém. E legado? Legado são as coisas que ficam na memória quando se vive junto. Meu irmão, quando a Nicole falou isso, eu falei, está confirmando tudo. Nós temos que deixar memória nos nossos filhos, meu irmão. Então, na galeria da fé, Salomão não apareceu com o tamanho da riqueza dele. Só apareceu realmente gente que creu na fé. E Raabe apareceu lá, porque ela faz parte da genealogia. Quando a gente estuda a genealogia de Jesus, presta atenção nisso, isso aqui é interessante. Em Mateus 1, vem falando dos filhos de Jesus, da genealogia de Jesus. Misericórdia, né? Da genealogia de Jesus, os filhos de Abraão. Aí vem de Abraão até quem? Davi. Depois vem de Davi até o exílio babilônico. E depois vem do exílio babilônico até Jesus. Essa linha de genealogia, são muitos nomes. São 14 nomes em cada ciclo desse. 14 gerações, meu irmão. De Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio babilônico, mais 14 gerações. É só projetar, vamos ler junto. Está lá em Mateus 1, verso 17. E depois do exílio babilônico até Davi, até Jesus, mais 14 gerações. Você sabe o que o 14 significa? Olha só, vamos ler junto. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são o quê? 14. Desde Davi até o exílio babilônico, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Você sabe o que isso quer dizer, meu irmão? O 14 fala de livramento. O apóstolo Paulo ficou na tempestade por 14 dias. Ele só foi livre no 14º.
Quando o cordeiro pascal foi sacrificado lá no Egito para libertar o povo, Deus deu uma ordem: ao 14º dia do mês de Adar, sacrifica o cordeiro e leva ele, unge os umbrais da porta. 14 na Bíblia representa livramento. E quando você vê aqui, de Abraão até Davi, é como se existisse uns patriarcas preocupados com um rei, com um Messias. É como se 14 gerações estivessem preocupadas, tentando alinhar quem vai ser o nosso rei maior. Quem vai ser o rei que vai trazer um legado maior, mais fiel, mais digno. E essas 14 gerações de Abraão até Davi se preocupavam com isso. E Davi talvez seria esse homem que trazeria, né? Que trouxeria, como é que é? O verbo aí vai lá o português. Traria. Rapaz, mas misericórdia. Traria. Eu estudo português, mamãe, porque deu tilt mesmo. Então ele traria o quê? Uma mensagem de que existe um rei maior, um Messias. Então a geração de Abraão estava preocupada com o Messias, que seria o rei. Quando chegou Davi, viram que não era Davi, porque o pecado tomou conta dele ao ponto dos filhos todos se perderem. Aí eles são levados de que maneira? Vergonhosa para a Babilônia, e passa mais 14 gerações na mão dos babilônios como escravos. 14 gerações, meu irmão. Multiplica isso por 50. Olha o tanto de anos que esse povo ficou preso. Aí passam-se um tempo. O último profeta falar com o povo, conserta, põe sua casa em ordem, né? Alinha as coisas, foi o profeta Malaquias. E entre Malaquias e Jesus, 400 anos. Então, do exílio babilônico até Jesus, 14. E o 14 na Bíblia, ou na Gemátria, quem estuda teologia, estudo do significado desses números, significa livramento. Deus estava mostrando para o povo que desde Abraão até Jesus, o que ele mais queria era livramento. As riquezas não entrou na galeria dos homens da fé. Os milionários não entraram na galeria dos homens da fé. Talvez o seu nome não entre para a história, não preocupe, mas no livro da vida seu nome tem que estar lá. E quando ele chamar o seu nome, você tem uma coroa repleta. E onde eu quero chegar com isso, para a gente avançar, para terminar, meu irmão? Eu não vim aqui apertar ninguém, porque eu também fui apertado. Quem está vindo atrás de você? Qual legado você está deixando? Que mensagem você está transferindo? Será que a sua fé ela é roubada pela circunstância? Ou você é daqueles que avançam e crescem? Ou é você daqueles que olha para a dificuldade e fala: diabo, tira a mão daqui? Você tem que transferir alguma coisa para a sua próxima geração, meu irmão. Eu fui liderado por um jovem quando eu comecei na igreja. Ele era funcionário do correio. E ele tinha uma banda de pagode gospel. Quem fazia muito isso aqui era o Hubert, lembra? Aqui no Verbo, vocês já tiveram isso? Eu fiquei sabendo. Fazia feijoada com pagode. E o grupo chamava Fio de Prata. E aquele vocalista faleceu. A gente tinha muito amor por aquela vida, meu irmão. E ele era um cara evangelista. Onde ele ia, ele falava do amor de Deus. No dia do velório dele, cada van do correio falou: cancela as minhas entregas da manhã. Cada van, tinha 47 vans do correio, mais ou menos uns 80 carros e um monte de moto. Meu irmão, a Rondon foi tomada. Estava parecendo um vagão, uma locomotiva. E aquilo mexeu muito comigo. Falou assim: olha quem está vindo atrás de você. Eu sou um fruto disso. Eu sou um fruto do evangelismo dele. Eu sou fruto das palavras que ele colocou no meu coração. Então, na glória, meu irmão, eu tenho até vergonha na hora de mostrar minha coroa para Jesus. A dele vai estar muito mais cheia do que a minha. Mas o que importa é que a minha também tem. Esses dias eu estava jogando bola, um tempo atrás. Terminou o racha, a gente tudo suado. Chegou um cara barbudo assim, me abraçou. Eu nunca tinha visto. Aí ele me abraçou. E a gente, quando joga bola, meu irmão, a gente soa, né ou não? E aqui pregando, aquele negócio, vou me incomodando. E aí, com a gente é do abraço, né? Eu falei: que suor que nada. Eu peguei, abracei o cara. Fala, varão. E ele: você não lembra de mim? Eu falei: rapaz, não lembro não. Não já estava mentindo, ué. Ele falou: você não lembra? Não lembro não, meu irmão, mas eu gostei do seu abraço, rapaz, vem cá e tal. Comecei a alisar aquela camisa suada. Ele falou: eu sou o seu vizinho.
Vizinho de onde? Lá da rua do Santa Mônica. Quando você e a sua mãe ia para a igreja, a gente tinha um Monza Tubarão daqueles, que os Monza eram bons. Ele escutava a partida do Monza, aí ele ia para a porta e ficava olhando a gente sair. Aí dava partida, ele ia para a porta. Toda vez que eu ia para a igreja, ele saía na porta. Um dia eu falei, isso tem que estar errado. Eu falei, varão, quer ir na igreja com a gente hoje? Ele falou, quero. Eu estou esperando isso já tem um tempão. Aí nesse dia do futebol ele me abraçou. Eu sou aquele vizinho. Sabe o que aconteceu comigo naquela vez? Você me levou, me apresentou os jovens cuidou de mim, me acolheu. Eu era homossexual. Hoje eu sou um pastor, tenho 2 filhas. O Paulinho, nosso Paulinho, eu tenho no coração. Eu sou pastor, tenho 2 filhas. E meu irmão, aquela palavra que você falava para mim, porque você me convidava, mas eu não ia. Até o dia que eu comecei a sentar na porta, mas aí você não me chamava mais. Mas eu convidava. Aí um dia ele resolveu ir. Aquele homem virou um pastor, meu irmão. Ele largou a vida de pecado, se consagrou a Deus. E hoje é um homem que palestra pelo Brasil. Se eu for mencionar as pessoas que já fizeram isso comigo, você não lembra de mim? É preso que eu prendi, que o cara falou, você pregou para mim. Eu vou ficar aqui a manhã inteira. Mas eu queria falar só de um, para a gente encerrar. Todo mundo sabe, a gente tem um filho acamado. E tinha um homem, que ele era difícil, a família toda ia para a igreja, mas ele não ia. E um dia falaram, você tem que me ajudar. Eu falei, tá, marca um churrasco, leva ele. Porque o cara não vai na igreja, churrasco não vai, né? E talvez você que está na live aí, meu irmão, larga o churrasco e vem um dia na igreja, de manhã. E ele falou assim, beleza, eu vou. A família foi, levou ele. Eu falei, dá um recado para ele, fala que eu vou levar um amigo para trocar ideia com ele. Aí ele foi todo curioso. Levou uma garrafa de uísque, levou lá o seu kit de churrasco. Me abraçou, já estava cheirando uísque. Cadê o amigo que você falou que vai me apresentar? Pera que eu vou buscar ele. Fui lá no quarto, peguei o Enzo, pus na cadeira de roda, coloquei diante dele. Falei, esse aqui é meu amigo. Fica trocando ideia com ele que eu vou lhe pegar uma carne para nós. Esse cara, quando eu cheguei, ele estava ajoelhado no colo do Enzo, chorando igual um menino. Passou um tempo, querido. Ele começou a frequentar a igreja e me ligaram. O Zé Carlos, ele batizou lá no Encontro com Deus, lá esse encontro que fazia as igrejas, fazia esse movimento, ele batizou no encontro e ele quer te ver no final do encontro. Eu falei, então eu vou lá. Ele me abraçou, quase me quebrou na minha costela. Eu falei assim, obrigado por ter me apresentado aquele amigo. Você sabe quem que era aquele homem, querido? Engenheiro da Casas Bahia, elétrico. Chefe da loja maçônica do bairro Santo Inácio. Desde aquele momento que o Enzo abraçou ele abraçou o Enzo. Alguma coisa transferiu para aquele homem ali. Mesmo naquela situação, aquele homem nunca mais bebeu. Ele tinha uma dívida de 10 milhões de reais na praça. Ele morreu sem dever ninguém. A família, encontramos no restaurante um dia desse, ele falou, o Zé Carlos morreu bem, salvo, liberto. Eu falei, eu também creio. E você sabe que ele me falava como ele me encontrava? Ele me chamava assim, sou seu neto na fé. Eu até não entendia isso, e o Rema não ensina isso. Eu sou filho na fé do Enzo. Meu irmão, o Enzo numa cadeira de roda, está arrastando multidões. E a pergunta é, quem está vindo atrás de você? O evangelismo não é uma opção. A palavra de Deus é bem clara, o verbo, agora vamos falar do português. Ide por todo mundo. Ide, meu irmão. O verbo, nesse tempo verbal, é uma ordem, não é uma sugestão. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for salvo será batizado, né? E for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Ide e fazei discípulos. E faça com que esses discípulos aprendam. Olha a importância disso, meu irmão. Projeta pra gente, querido, em nome de Jesus, Provérbios 9. Aquele homem entregou a loja maçônica, jogou o anel da maçonaria fora. Quando ele me contou isso, eu falei, rapaz, podia ter me dado, eu derretia, eu fazia um colar. Mas ele queria livrar de tudo. Ele queria começar uma vida nova. Projeto Hebreus 9, no verso 1. A primeira aliança tinha regras claras para adoração.
e também um tabernáculo terrestre, ou um santuário terrestre. Ora, vamos ler comigo, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. O que está falando aqui? Ele começa a falar agora do 2 até o 16, de como era o santuário. Você entrava no tabernáculo, as medidas, as colunas. A gente teve aula lá com o Ramon, lembra disso? Vida de oração, vida de louvor, eu lembro até hoje. Aí você entrava, aí você deparava com uma pia de bronze para lavar a sua mão. E depois você dava mais alguns passos, deparava com o altar do holocausto para sacrificar o animal que você levava para ser morto pelo seu pecado. Esse lugar chamava átrio. Aí ali tinha mais uma série de cortinas, você entrava nessa cortina? Não, só alguns sacerdotes entravam. E aí eles tinham o pães da propiciação à esquerda, o candelabro e uma mesa. E ali, meu irmão, e o altar de um incenso em cima dessa mesa. E ali só os sacerdotes entravam todos os dias que tinha entrega de oferendas, de ofertas, eles entravam ali. Mas eles tinham um lugar chamado Santo do Santo. Uma vez por ano, um homem entrava nesse lugar. Somente um homem, uma vez por ano. E ali tinha o que, querido? A Arca da Aliança, com 3 itens dentro. O maná, que representava o livramento, apresentava o alimento que Deus provia para aquele povo todo dia, era a comida diária. E tinha um pote que eles guardaram com um pouquinho desse maná e colocou lá dentro. Tinha também a vara de Arão, que representava o poder de Deus na mão de Moisés, que representa o que? A autoridade que o cristão tem, meu irmão. Você talvez não tenha uma vara na mão, mas você tem a palavra da fé no seu coração. Com essa palavra, nós não precisamos de andar com um cajado na rua, meu irmão, mas a gente tem a palavra com a nossa disposição. E dentro daquela Arca da Aliança ainda também tinha as tábuas da lei, meu irmão, representando que o povo carregava uma palavra. Você carrega essa palavra. Talvez você não é daqueles que leva a Bíblia para o serviço, mas você é a Bíblia andante. Você é a palavra de Deus andante nessa terra. Talvez você já viu aqueles homens pregando na praça, falou, está louco, não tem ninguém ouvindo. E ele está lá cantando, Maranata, ora vem Jesus, conserta a tua vida. E você já viu esses homens e falou, que cara maluco, aquele cara está fazendo o que você e eu deveríamos fazer. Eles estão fazendo aquilo que Jesus falou, ide por todo mundo e pregai a toda criatura. E chegou uma época que eu comecei a fazer isso ao ponto de ter muçulmano na minha casa, em pleno Ramadã. Enquanto eu preparava o alimento, eles não podiam comer, eles estavam fazendo as suas orações lá na minha sacada, eu morava na cobertura. Eu me dispus, meu irmão, para entregar minha vida para isso. A Nicole comprava uma roupa para ela, comprava uma para a filha do muçulmano. São meus amigos hoje, a gente se fala até hoje. A minha esperança é que um dia eles possam ver Jesus, sabe, para poder reconhecer o Salvador eterno. Eu não desisto daqueles meninos, são refugiados do Afeganistão. A gente tem esse chamado, meu irmão, e nós não podemos deixar morrer isso. Eu quero chegar na glória e ter essa coroa. Ei, você ganhou aquela família islâmica, que legal. Sabe, meu irmão, nós temos que ter o que oferecer. Para encerrar, meu irmão, vamos ler. E vamos fluir um pouco no que Deus tem para nós. Você está feliz? A diferença de herança e de legado. Tem alguém da área jurídica aí? Herança e legado. Lei 10.900 e Código Civil 70. O novo Código Civil de 2002, ele deixa claro o que é herança e o que é legado. Herança é todo o espólio, todo o patrimônio que alguém deixou. E é para quem? Para todos os herdeiros que são legítimos daquele homem que deixou aquela herança. Ele morre, um advogado vai fazer seu espólio, vai pegar 20%. Para não pagar os 20%, você deixa o quê? Um testamento. E aí você já deixa de ser dele, passa a ser o quê? Legatário. Por quê? Porque no testamento ele vai falar assim, eu lego, eu entrego, eu determino que a casa fique com Adiel. Eu determino que a fazenda fique com Clécio. Eu determino que meus animais fiquem com Dom, mas com Dimas. Mas junto com os animais vai aquela casa do Santa Mônica. Tem gente nos Estados Unidos deixando testamento para cachorro. E 25 funcionários servindo as mordomias daquele cachorro. Você já viu isso? É realidade, meu irmão. Por quê? Porque isenta o tributo. E aquela pessoa entendeu que o cachorro era mais importante.
que o cachorro vai fazer com uma herança daquela, meu irmão? Misericórdia mesmo. Na Bíblia, na verdade a lei é 10.406. Na Bíblia, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele nós nos tornássemos ricos. Ele está deixando aqui uma herança. Ele era rico sim, pobrezinho, nasceu em Belém, nada. Só nasceu lá porque a estribaria era o único lugar que tinha para passar a noite. Os hotéis de luxo estavam lotados. E a bufunfa estava no bolso para pagar. Entende isso ou não? Esse tinha dinheiro, meu irmão. Carpintaria dava dinheiro. Quem é carpinteiro aqui ganha dinheiro. Imagina naquela época que era madeira de verdade. Os homens da obra aí estão sabendo o que eu estou falando. Agora olha só o legado. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Essa passagem ela ensina, querido, que a salvação é um chamado para todo mundo, mas só vai acessar essa herança aqueles que realmente têm convicção de que Ele morreu para te salvar. E aí eu pergunto nessa manhã, você quer tentar acessar essa herança ou você já quer de cara um testamento que assina te dando posse de tudo? E a gente só passa a assinar quando a gente se torna filho. A herança, meu irmão, só é transferida quando o dono da herança morre. O testamento ele pode fazer em vida, mas também só é transferido quando morre. E Jesus, ele é como se fosse um contrato divino, falando que tudo que Deus tem nessa terra é para nós. E nesse contrato tem uma cláusula, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Vida eterna fala de herança ou de legado? De legado. Você pode até usufruir de tudo dessa terra, mas se você não tiver um legado, meu irmão, você vai morrer e vai ser enterrado junto com seus bens. Eu nunca vi, eu já fiz tanto velório, eu nunca vi alguma pessoa sendo enterrada com aliança de casamento. Geralmente a viúva pega a do marido, põe nesse dedão grande ou no polegar. Pode observar nos velórios. Quando é a mulher, ela põe os dois. Quando é o homem, ele pega a aliança da mulher e põe no dedinho. Você olha na mão da pessoa, ela está com as duas alianças. Eu nunca vi ninguém enterrando ninguém com aliança. Mas talvez aquela família tenha deixado um legado. E é o que você precisa preocupar. Então, meu irmão, o evangelismo, ele é uma responsabilidade de todos nós. Amém? Vai chegar um dia no tribunal de Cristo e nós vamos ter que prestar contas. O que a gente fez, o que a gente ganhou, o que fluiu através de nós. Eu queria encerrar, chamar você para ficar de pé com esse versículo para a gente orar em cima dele. Projeta para nós Salmo 145, verso 4. Salmo 145, no verso. Aí você fala assim, poxa, Vantes, domingão de manhã, uma palavra de velório. Não, meu irmão, estou falando de vida. Eu estou falando que talvez o que você não construiu de legado até agora, você pode começar hoje uma vida nova. Eu estou querendo dizer para você, meu irmão, que talvez você está aí pensando, nossa, se eu morrer não vou deixar nada, eu vou deixar só dívida. Ah, olha que interessante. Se deixa dívida, abate na herança. Mas se deixa dívida e a pessoa deixou um testamento, aquela dívida lá, o Estado tem que se virar. Está pago. Tira parte da herança, no resto o Estado paga. Então, um testamento que Jesus fez por nós. Ele deixou um testamento, meu irmão. E vamos meditar nesse salmo. Uma geração louvará a outra geração. As tuas obras anunciará os teus poderosos feitos. Na NVI fala assim, e uma geração contará a outra geração os feitos poderosos de Deus. Minha filha, olha só como Deus é lindo, minha filha. Olha só como Deus é bom. Deus nos salva, nos liberta, nos alimenta, nos protege. Aí daqui a pouco a Nicole está lá, meu filho, olha só o que o vovô nos ensinou. E assim a gente vai transferindo, meu irmão, porque nós vamos anunciar para a próxima geração os grandes feitos do Senhor. Meu irmão, eu já vi milagre acontecer. Eu já vi cadeirante jogar a cadeira para fora. Eu já participei de culto enrolando fio e terminava, eu pegava um aparelho auditivo. Eu falava, meu Deus, o que é isso? A pessoa foi curada no culto, largou o aparelho para trás.
Pegava muleta de alumínio, nós juntava aquilo tudo, vendia para reciclado, ou doava para a ACD na época. Cultos maravilhosos de pessoas sendo curadas, meu irmão, eu já vi esses grandes feitos. Aí se for ali na vida do seu filho, só Deus sabe, mas até lá ele está ganhando as pessoas, até lá ele está ganhando o coração das pessoas. Depois que eu fiz o rema, Deus falou comigo, volta a escrever o seu livro, estava enterrado numa gaveta. Ah, meu irmão, tem muita coisa para a gente fazer ainda, tem muita coisa para a gente acessar, mas não adianta ficar para a gente tem que transferir. Então se você, querido, talvez não se sente filho, porque para herdar isso tem que ser filho. Se você não se sente filho e nunca entregou sua vida para Jesus, esse é o seu momento. Quando foi apresentado aqui não tinha nenhum visitante. Chegou algum visitante? Não. Mas talvez você visite a gente pela primeira, pela segunda, pela terceira vez, mas nunca entregou sua vida para Jesus. Eu estou no crescimento, liderando ali junto com a Marina, né? A Marina supervisionando a gente com a Claudinete. Nós temos a diretiva sempre preocupada com isso, né, Marina? Tem pessoas que estão ali, vocês não me entregaram o presente. Eu congrego na igreja já tem 10 anos. A gente vai ver, não está no cadastro, não faz nem parte do hall de membro. Meu Deus, vamos atualizar. Querido, isso é a ordem que vem de Campina Grande. Aí você vai ver ficha, a pessoa está aqui, talvez já até exercendo o ministério, não é batizado. Ué, eu falei, Marina? E por que a gente tem essa preocupação, meu irmão? Porque a Bíblia fala, aquele que crê e for batizado será salvo. E Romanos 10 fala, você tem que confessar com a sua boca. Então você que está aqui nessa manhã, e talvez nunca confessou Jesus como seu Salvador, eu quero te convidar à frente. Todo mundo está aqui já fez a confissão? Todo mundo já fez? Já fez? Sabe o que é essa confissão? Eu fiz ela 6 vezes. Porque no começo da conversão eu não entendia muito bem. Quem quer aceitar Jesus? Eu quero, toda hora, né? Eu ia para frente. Aí eu ia no outro culto, outra igreja, quem quer aceitar Jesus? Eu quero, eu ia lá. Até que um dia alguém me levou para uma salinha e me explicou o que era aquilo. Na Batista Ebenezer, em Brasília. Me levou para uma salinha. Aqui você está entregando a sua vida. E quando você faz isso, meu irmão, ele te entrega tudo que ele tem de acesso. Eu falei, uau! E hoje eu participo desse ministério justamente por isso, porque eu fui levado para uma salinha que explica. Então, se você nunca entregou sua vida para Jesus, você tem a oportunidade de fazer isso agora. Você quer? Amém? Todo mundo já entregou a vida? Todo mundo já batizou? Todo mundo já fez o discipulado? Então, no final, eu vi você fazendo assim. No final, você procura essa moça aqui, a Marina, ou a Claudinete. Levanta a mão, Claudinete. Olha para ela lá. Procura ela e fala, como é que é esse negócio? Eu quero batizar. É o batismo que você falou? Discipulado? Vamos fazer esse discipulado. E Deus, querido, quando Ele fala que Ele entregou o Filho, Ele entregou para quê? Para que a gente possa ter vida eterna. Para ter vida eterna, eu tenho que ter saúde na terra, sim ou não? Então eu queria impor as mãos, se você está sentindo alguma coisa. E a gente quer orar por você. Chamar o ministério de música para a gente poder fluir. Amém, queridos? Tem alguém que está sentindo mal-estar, alguma coisa te atrapalhando ou não? Eu quase liguei para o Clécio. Clécio, escala o outro, que minha garganta morreu, acabou a voz. A bateria riou, o alternador colou a cebolinha. É assim que falava, né? A serpentinha. É isso aí não? O que faz o alternador girar, jovem? O rotor. O alternador da garganta colou o rotor. Quase que eu liguei, Clécio, põe outro. Eu falei, Deus, nossa, eu não aceito isso. Eu vou ministrar a palavra, eu quero estar com voz, curado. Amém? Você crê nisso, querido? Então o poder de cura está nesse lugar. Então se você quer oração nessa área, meu irmão, vem até a frente. Está todo mundo em paz, curado? Fala assim, eu sou curado em nome de Jesus. Amém? Eu sou liberto em nome de Jesus. Mas durante essa música que nós vamos ministrar, se você nunca orou em línguas, presta atenção, se você nunca orou em línguas, o que isso quer dizer? Que a Lígia pegava ônibus com 7 anos de idade, passava debaixo da roleta, não pagava passagem, é feio isso, só que ela ia sozinha para a Universal. Ela ia assistir culto lá na Universal com 7 anos de idade, sozinha. Então, dos 7 até agora os 37. Vou ter que garantir a noite, né, meu irmão? Então, dos 7 até agora, ela não orava em línguas. E um dia a gente estava num churrasco lá no Pastor Michel. E o pastor Tiago falou, você ora em língua? Na tora, ela, não. Mas por que não?
E aí o pastor Tiago deu uma orientação sobre isso. E ela fluiu, meu irmão. Quando eu vi, minha mulher estava aparecendo o churrasco. O holocausto virou de fato um holocausto. Ah, meu irmão, a gordura subiu, o fogo desceu. Então, meu irmão, talvez você tenha a rotina de só orar. Pai, olha para mim, olha por mim. Você pede até o Espírito Santo cantando a música. Espírito Santo, olha por mim. A gente canta umas músicas como se ele estivesse tão distante. Ele está pertinho, meu irmão. Você tem que saber até aquilo que você canta. Aquele dia ali já foi renovado depois de quantos anos? Então, se você tem vontade de orar em língua, eu tenho vontade. Eu quero receber esse fogo. Eu quero pôr a mão sobre você aqui, amém? Então, vem à frente. Você que ora em língua, querido, começa a fluir aí. Pai, em nome de Jesus. Ramanabra socarandoro postei. Ramanabra choro. A minha salvação Começa a declarar isso em voz alta. Talvez você não deixou nenhuma herança ainda. Talvez não tenha nenhum patrimônio ainda nas matrículas. Talvez você não tenha nenhum carro no seu nome porque não conseguiu adquirir no seu nome. Ei, deixa eu te falar, isso não importa. O que importa é o legado que você está deixando. O que importa é a mensagem de Jesus que você está levando para a sua família, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, meu irmão. Quando você passa, você é a mensagem. Teu lado estou segura em tuas mãos, nada temerei. Adiel, vamos orar sobre todos, Pai, em nome de Jesus. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de
declarar isso. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Ah, você pode falar assim, ah. Fala, diabo. Eu não estou preocupado com quantos carros tem atrás de mim no velório. Fala, não estou preocupado. Mas a minha coroa vai ser tanto. Minha coroa vai ter tanto galardão, tanta gente salva, que eu vou ter que chamar alguém para me ajudar a carregar a minha coroa. Aleluia! Eita. Me chamaram para trabalhar no Ministério Infantil. Eu vou terminar com isso. Ministério Infantil. E eu passei na Batista, tentando trabalhar no Ministério Infantil, não podia. Risco de pedofilia, um monte de coisa. Eu amo criança. Então eu falei, não quero saber mais de criança também não. E quando a Paula falou assim, Hans, nós precisamos de alguém no departamento infantil. Eu falei, você tá doido, tem paciência com criança não. Ficar educando filho de gente velho? Não. Aí o Espírito Santo falou assim, você não vai educar filho de gente velha, quem educa é os pais. Você vai transferir o que você carrega. Eu falei, meu Deus do céu. Então, minha irmã, essa camiseta, ela é tão importante quanto esse lugar aqui. Eu sirvo lá também. Eu sei que a gente passa. Quando um dos nossos meninos que é especial sai correndo e os outros assustam. É por isso que a gente tem um abraço. Eu posso falar para você, igreja, o Ministério Abraço não é só para os especiais não. É da igreja. Você tem que abraçar todo mundo que chega, disponibilizar o seu coração. E às vezes servir no departamento, o departamento. Mas Ministério Abraçar é todos nós. Eu conheci um pastorzinho desse tamanhozinho, ele não tinha as pernas nem um braço. Ele é famoso na internet. Ele surfa, ele não tem os braços. Termina a palestra dele, ele está lá assim, ó, o povo vem, abraça ele, ele encosta. Quem já viu ele? O Joey, esqueci o nome, desse tamanhozinho. Hã? Eu esqueci o nome. Eu acompanhei ele muito tempo. Depois ele parece que não tem mais Instagram, não sei o que aconteceu. Ele não tinha os braços, mas ele abraçava as pessoas. Imagina o que você pode fazer com esse corpo saudável que você tem. Aleluia! Amém? Então fala assim, eu a partir de hoje assumo um compromisso de deixar um legado. E enquanto eu faço isso, eu vou usufruir da herança. Aleluia! Glória a Deus. Ju. Aleluia! Dá uns 4 aleluia aí, querido. Dá uns glória a Deus aí.